a Tayana Brider. Homelander é um psicopata. Acabou o episódio. E eu sou o Vitor Gonçalves e acho que eu vou abrir uma cerveja então, né? Não tem mais o que fazer. Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma série que tem se tornado a queridinha de muita gente, né? Sim. Explodiu aí nos nossos queridos corações, ou diria vísceras. É, né? Porque o negócio é pesado. É pesado, galera. The Boys é quem a gente trouxe aqui para discutir. Na verdade, não são os The Boys. Mas e sim nem... o Capitão Pátria. É o Capitão Pátria. É um dos membros dos 7. Aliás, o líder dos 7. Né? Sim. E aí tem um detalhe que acho que a gente já pode puxar de cara. O que são esses 7? Uhum. Nada mais do que um plágio mal feito. Mentira, não é isso. Não é mal feito, Não é mal feito. A questão toda é o seguinte. Os 7 são uma relação muito equivalente ao que seria a Liga da Justiça, lá da DC, mas que são pessoas que não são heróis. São pessoas com poderes, que mais tarde se descobre a origem desses poderes, mas são pessoas com poderes que são contratadas para cumprir determinados objetivos e com isso gerar dinheiro, meus amigos. Sim, porque eles deveriam ser heróis. E eles até acabam salvando uma ou duas pessoas por ali, mas acabam matando centenas. Exatamente, porque é uma vibe do tipo ser herói ali, é bem o estilo sexo, drogas e rock and roll, né? Celebrity, eles são celebridades, né? E tudo gira em torno da fama que eles podem ter. Afinal de contas, a grande questão é, o que a gente falou aqui, eles ganham dinheiro por consequência de alguns objetivos cumpridos. E eles trabalham para uma empresa. Né? É uma profissão, isso, é uma profissão. Só que eles trabalham para uma empresa, né? Não são heróis, entre aspas, autônomos. Eles trabalham para uma organização, a Vault, que é uma empresa que criou... Vamos falar do spoiler, né? Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Galera, aqui tem spoiler. Momento spoiler. Né? Momento daqui até o final, né? Mas todos os episódios. Verdade. São spoilers. Mas a questão é, a Vault criou um composto chamado composto V, né? O composto V, que é uma substância química que permite as pessoas desenvolverem habilidades, super habilidades. E elas podem se tornar super-heróis ou super-vilões. Né? Sim. Exato. E a Vault preparou alguns essas pessoas, injetou lá o composto V e formou os 7. E esses 7 são... E, inclusive, né, você falou do líder dele, que é o nosso personagem central, né? Que é totalmente fabricado em laboratório. Total, né? É tudo. Mas você perguntou quem são os 7. Exato. Né? Os 7 são o Capitão Pátria, né? Que é o líder. Nós temos a Queen Maeve, né? Exato. Que é uma representação... a Mulher Maravilha. Exato. Né? Que, aliás, Mulher Maravilha, a gente falou aqui, também episódio 3, volta lá. Vai lá. Aí nós temos também o Deep, né? Que é o Profundo. Que é um escroto. Que é um escroto. Aliás, quem não é nessa série? Né? Não é difícil. Impressionante quem não é. E que seria, né, a representação do Aquaman, né, o Deep. Exato. Aí nós temos o Black Noir. O Black Noir. O Black Noir, Quem ele é na Liga da Justiça, o Black Noir? Não tem uma representação, né? Mas nos quadrinhos, o Black Noir é uma cópia, é uma duplicata do Homelander. Mas deixa isso pra depois. Temos esse também... é um spoiler que não tem na série. É verdade, senão está na série, meus amigos. Está spoiler nos quadrinhos. Inédito. Mas de repente vai ter, né? Quem sabe? Temos também o nosso Trem-Bala. Sim, Trem-Bala, que seria o Flash. O Flash. E a Luz Estrela. Faltou alguém? A Luz Estrela. Acho que passamos por todos, né? Quem é a Luz Estrela? Também não tem, né? Não me parece, mas a Luz Estrela é, pra mim, sem dúvida nenhuma, a mais chata do The Boys. Muito. Goste você. Se você tiver outra opinião, tudo bem, gente. Isso aqui, lembra aí, são a nossa opiniões. Pra gente, ela é chata e ponto. A gente não deixa de gostar de The Boys por causa disso. Não, eu adoro. Acho que é uma série sensacional. Tem muitas críticas ali, inclusive, ao fato de que as pessoas estão muito associadas, vivendo um mundo de
mais valorização de vaidades, né? Quais são as métricas que se usam para validar se algo é bom ou ruim? Curtidas, por exemplo. E isso representa, muitas vezes, aquilo que não é bom. Você pode ter coisas que não são boas e tem milhares de curtidas, né? Não, e também pode ter milhares de curtidas e uma imagem super positiva, mas o quanto, na verdade, por trás é diferente. E é isso que a série traz. Porque o Homelander, diante das pessoas, diante da população, ele é, de fato, um super-herói. Pensa no símbolo máximo da nação, né? Capitão Pátria, é o nome do cara. Nossa, não, e ele ainda coloca, né, o tempo todo, não, porque vocês que são os verdadeiros heróis, né? Aquela coisa de super mocinho, né? Ele fala isso pro povo, né? E por trás é um grande... É um desgraçado. FDP. É um escroto desgraçado, maldito. Ele tem algumas características que é importante. A gente vai trazer um pouco da história dele aqui, né? Mas um ponto só antes da gente focar mais nele é que os heróis, entre aspas aí, né, eles, como tem essa questão, a Vault, né? Falando um pouco da Vault para concretizar esse conceito. A Vault é uma empresa que oferece os serviços de super-herói tenta oferecer isso para o exército americano e ser, portanto, contratado e receber dinheiro. Só que tem outras coisas do governo. Só que a Vault faz outras coisas. Ela produz filmes usando super-heróis. Né? Tem todo aquele merchan, né, de heróis que a gente tem no nosso mundo, né? E ela lucra muito com isso. Eles estão nas redes sociais, eles fazem selfie, eles fazem vídeo com celular camiseta, né? Bonequinho. Bonequinho. Então é um business ter super-heróis dentro de uma empresa, ou melhor, pessoas com superpoderes com rótulo de super-herói, faz com que você tenha dinheiro, porque isso alcança fama, né? Você gera fama a partir dali. E fama é dinheiro. E dentro desse contexto, não significa que essas pessoas com heróis sejam legais, né? Essas pessoas com poderes. Então, como é o caso dos 7, que praticamente ali, tirando a Luz Estrela, né? Que ela tem uma consciência e tudo. Mas os demais, cara, puta. E a Maeve também. É isso que eu ia falar. A Maeve, ela até que... Né, ela vai, ao longo, né, da série, ela vai cada vez mais perdendo esse comportamento de estrela, né, que os heróis têm, e vai se aproximando, ela vai inclusive se aproximando da Luz Estrela. E ela deixa de ficar próxima do Homelander. E deixa de ficar próxima do Homelander, que exatamente. O Homelander é a personificação de toda a escrotidão por trás desse modelo de negócio. É isso. Ele é o que deseja a fama máxima, ele é o líder porque ele tá no centro da fama, ele busca isso. Ele quer atenção, né, Ele quer atenção, ele é um carente, né? Ele é muito carente. A história dele, né? Exatamente, né? Falando da história dele... Agora vamos falar mais dele, né? Vamos falar da história dele. Como eu falei, ele é criado totalmente no laboratório. Então, claro, né? Ele nasceu, e aí, depois que ele nasceu, ele foi criado num laboratório. Então, ele não teve... Com composto V. Então, ele não teve... Aliás, ele é o único que sabe... Ele é o único que sabe dos 7 sobre o composto V, até então. Sim. Depois vão descobrindo, enfim, mas... Eles sabem sobre o composto V, mas eles não sabem que eles não nasceram com poderes, né? É verdade. Que o composto V foi introduzido neles enquanto eles ainda eram bebês. Eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Eles sabem que existe o composto V, mas não sabem que é isso que deu poderes a eles, né? Eles acham que, de fato, nasceram com poderes. São escolhidos. Eles acham que são o Neo. Escolhidos por Deus. Não. Aliás, falamos de Neo aqui, episódio 2. Cara, muito merchan, né? Caraca, eu ia falar isso agora. A gente tem que fazer nosso merchan, né, gente? Óbvio. Falando aqui de merchan. A Vault faz toda hora, por que não? Não é não? A gente só não tá ganhando dinheiro que nem eles. Pois é. Mas... Que bom. Também, né? Porque eu não quero ser igual, não. Nem eu. Mas voltando, né, que a infância do Homelander, né, que ele não teve, na verdade, porque ele foi criado, imagina, né, a casa dele era, na verdade, uma sala de laboratório, que ele não tinha nada além do seu cobertorzinho. Ele é um rato de laboratório e pensa que isso gera nele muitos medos. E uma das formas dele superar isso é se posicionando como soberano diante de todos, porque é o que ele faz. Ele se coloca como, não é só o líder, né? Pensando no contexto corporativo ou em outros, cara, o líder não é aquele que se coloca como soberano.
É aquele que desenvolve, que apoia. Ele é o chefe. Ele é o chefe, ele é o escroto. Ele é o não Sr. é o Burns. líder. Ele é o A gente chefe. podia fazer o análise do Sr. Burns, né? Do Simpsons. Ah, tá feita a análise. É um escroto. Pronto, acabou. É igual do isso. Homelander. É igual isso. É isso aí. Acabou. Pega o Homelander. Cadê a cerveja? Pega Podia o jogar Homelander também. e leva pro Simpsons. Acabou. Só que o Sr. Burns não tem poder, né? Tem Não. dinheiro. Aliás, Tem ele tem dinheiro. dinheiro. Que não deixa de ser poder. Que não deixa de ser poder, exatamente. Veja o caso do Batman, É né? isso E do aí. Homem de Ferro. Né? Isso aí. Eles têm outras habilidades. Mas enfim, o Sr. Burns deixa pra lá porque ele é um escroto mesmo. Vamos voltar. Então, o Homelander, ele tem essa coisa de querer se colocar acima. Ele é superior, ele se acha superior, e ele tem poderes, de fato, que o engrandecem como se ele acha que ele é um deus. Aí ele fala, né? Porque ele é colocado, de fato, como Deus por todos que estão à volta dele. Mas é engraçado. Essa postura que ele apresenta diante do povo, né, de se colocar assim como imponente, gera admiração no povo. As pessoas gostam desse tipo de simbologia. Sim, Gostam daquele que se coloca como acima. Talvez o ser humano precise de alguém pra pôr num pedestal e ter como alguém pra admirar. Como exemplo. Né? Ele Mal sabem como que ele é um exemplo. babaca escroto. Eu já falei porque escroto eles várias não vezes sabem, aqui, né? né? Coitados. Mas sabe uma coisa que é interessante? Que ele, de fato, se coloca como, né, superior, e ele, de fato, tem muitos poderes, e ele, aparentemente, ali de todos, ele é o mais forte. Ele tem Certo? voo. Pensa nos poderes do super-homem. Pronto, é o que ele tem. Exatamente. Mas, na verdade, né, eu vi numa entrevista do showrunner, né, da série, que ele, na verdade, é o mais fraco. Olha aí. Essa eu não sabia. Por quê? Porque ele é o mais forte em termos de poderes. Sim, ele tem mais poderes. E ele se coloca nessa posição de superior. Mas o quanto ele também não faz isso para esconder as fraquezas emocionais que ele tem. Ah, sim, é isso. Porque o showrunner da série disse que tem 1000 formas de você destruir o Homelander emocionalmente. Psicologicamente. Fisicamente, não. Mas psicologicamente, muitas formas. Ele é muito complexo e tem muitas coisas que a gente ainda vai ver na série, né? Na terceira temporada. Que ainda tá. Por exemplo, aquela relação que ele tem. Vamos pegar alguns fatos e comentar, né? Aquela relação que ele tem com a Stillwell. Que é a executiva da avó. Exato. Puta, ela é uma. Ela é amante. Eles são amantes, mas na relação entre amantes, ele é tratado como um filho. Sim. Ele toma o leite do peito dela, que ela tem uma criança de 1 ano, sei lá, um bebê. Não, menos de 1 ano. É um bebezinho. E. Que inclusive ele sente muito ciúme. Ele sente ciúme, tipo, ele odeia. mais velho. Né? E tem aquela cena logo lá, acho que episódio 5, 4 da primeira temporada, que ele tá ali com alguma questão, e aí ela vai e chama ele pra deitar no colinho, e aí ele deita com a cabecinha no colinho, só que a parada escrotérrima acontece, ela bota lá o peito pra fora, e ele fica ali como se fosse um bebê, numa coisa do estou querendo amamentar, ser amamentado, ou eu tenho uma conotação sexual por trás disso aqui? É quando se começa a perceber que eles são amantes, né? Começa a dar alguma insinuação. Mas eu acho que é um pouco dos dois, porque se a gente for ver, né, toda essa questão da infância do Homelander, né, que ele não teve, ele de fato tem muita necessidade de cuidado. Ele não teve cuidado quando ele era criança. Então ele ainda tem muito esse apego, né, pelo cuidado, pelo ser cuidado. Então ele encontra isso nela. E por isso que ele às vezes se comporta como uma criança mesmo. É como se ele não tivesse deixado de ser criança. E talvez por isso, né, essa coisa do leite, né, de deitar no colo, desse comportamento dela como mãe. Porque ela percebe isso, que é uma forma dela manipular ele. Exato. E aí vamos pegar um outro comportamento que me passa aqui. Isso é o que a gente sabe sobre os dois, né? Não tem muito. Não mostra, não aprofunda muito essa relação, pelo menos até agora. Aí você vê no final da primeira temporada, ele explode a cabeça dela, né? Ele mata ela. E porque ela diz que tem medo dele.
Ela fala que tem medo dele. Mas porque ele também percebe que ele tá sendo manipulado por ela. Porque as coisas têm que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Ele faz o que ele quer. Exatamente. Quando ele percebe que ela, na verdade, estava manipulando ele a fazer coisas, e ele achando que ele estava fazendo o que ele queria fazer, aí ele não, cara. Tchau pra você. Porque ele faz tudo que ele faz, todo o comportamento que ele tem, e por isso que ele acaba matando várias pessoas, que pra ele não tem isso, ele não tem esse apego, né? Assim, pra ele não tem referência. Alguém, não tem nenhuma referência. Pra ele descartar alguém, tipo... Ele não tem referência de paternidade, maternidade, nada disso, né? Não é nada, né? Família não existe. Então, por que ele não vai matar ela que tá manipulando ele? Tá indo contra o que ele quer. Mas ele sente falta, né? Porque na segunda temporada ele usa o doppelganger lá, aquele duplicador, pra se tornar fisicamente nela e ele alimentar a sua carência, né? Dele. Que é uma parada bem bizarra, mas enfim. A questão ali dele, isso leva ele à psicopatia e outros eventos que a gente nota, né? E você falou dele fazer o que ele quiser. Vamos trazer um evento específico do que ele faz, o que ele quer, é que ela, ainda enquanto executiva lá, tá viva e tal, ela fala que existe uma oportunidade para eles conseguirem a atenção e o dinheiro, porque eles ajudariam, teoricamente, mostrando pro governo que é importante contratar a volta para fazer o trabalho de segurança, usando aquela... não as armas, mas as pessoas, eles, que são as armas. Heróis. E aí é o avião. É aquele avião que tá lá no meio do Atlântico e o avião tá sequestrado, né? O pessoal que não lembra uma cena... Talvez lembre porque é uma das cenas mais chocantes, talvez pra muita gente na primeira temporada. É a cena que o Homelander deixa o avião cair no mar. E ele... Cara, ele é muito inescrupuloso, né? Ali ele prova que ele faz o que ele quer. Ele recebe a ordem, vai lá e salva o avião. Aí ele leva a Maeve com ele, né? A Queen Maeve. Eles chegam lá e eles até eliminam entram no avião. No início ele até, né, tá ali tentando salvar. Nos quadrinhos é diferente. Nos quadrinhos ele chega escrotizando todo mundo, vai matando todo mundo mesmo, não tá nem aí. E acaba matando um dos próprios 7. É verdade, ele é um doente mental total. Mas quando chega lá na relação, nesse momento do avião, eles, tem uma relação de herói, né? Batem palmas pra eles eliminam ali os primeiros sequestradores, até que tem um sequestrador dentro da cabine, do cockpit lá do avião. E aí a Maeve identifica isso, eles entram, quando entram, não dá tempo de ter uma reação ali específica de eliminar aquele sequestrador, e o que acontece? Ele mata o comandante. E o outro, o copiloto, já havia sido morto. Então, quem vai pilotar o avião? O que deveria acontecer ali, né? Eles não iam saber pilotar o avião. Eles poderiam fazer como o Super-Homem fez. Várias vezes. Pega o avião e pousa o avião, carrega o avião. E ela até fala isso, né? Pega o avião. Por que você não sai, né? E segura o avião. E o que ele faz? Ele mata o sequestrador, o raio vai explodindo todo o cockpit do avião, né? O raio infravermelho ali dos olhos dele, né? Tá igualzinho do Super-Homem. E aí o avião começa numa descendente. Então não tem nem como pilotar. Então ele poderia ter feito isso. O que ele faz? Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer isso. Não, ele faz tranquilo. Ele faz, não tem o que fazer não, vambora daqui, é isso aí, acabou. E aí nessa, qual é a relação? Ele vai andando lá atrás, falando pra todo mundo, não, vai ficar tudo bem, vamos salvar vocês. Tá tranquilo, a gente vai salvar vocês. E eles vão indo pro final do avião, lá pro fundo, né? E o avião caindo, e as pessoas desesperadas, e elas indo atrás dele, ele ficando irritado. E aí ele ameaça matar a galera ali. No avião. Cara, é muito cruel. Ele é muito cruel. E é uma prova de que ele tá pouco se preocupando com seres humanos, ele tá pouco se preocupando com as missões, e ele é a missão. As coisas têm que ser do jeito dele. Só que tem um detalhe. Ele é oportunista. Porque ele sempre consegue encontrar sempre ou quase sempre, encontrar uma forma de usar aquilo pro benefício próprio. Exato. Né? E eu acho que é o discurso a pior na praia. coisa. Exatamente. E eu acho que a pior coisa não é nem só o fato do que aconteceu no avião. Mas depois disso, a gente vê que a Maeve, ela fica ali naquela, eu vou, não vou, o que eu faço? Ela queria levar as crianças. Ela queria levar. Que é uma cena muito forte, né? Ela pegou as crianças e quando tá saindo, ele fala, não, elas vão contar.
E, cara, ela tem que deixar as crianças. Nossa, aquilo é muito marcante. E a gente vê que até lá na praia, né? Depois do acidente, né? Que é o discurso que ele faz. Que eles estão lá na praia, ela ainda tá com aquela fisionomia, né? Tá triste. Putz, a gente não salvou, e aquela angústia, né? Ela tá indignada também. Ela tá indignada com a atitude do Homelander, né? E o que ele faz? Ele simplesmente vira pra câmera, faz um discurso todo bonito. Convincente. Chora. Ele é convincente, né? E usa aquilo pra, de fato, benefício próprio, né? E eu vou te falar, uma das coisas que eu percebo... Por isso que ele é um psicopata. Eu percebo que a psicopatia dele também é derivada de vício. Ele é viciado em fama e ele é viciado nele mesmo. Ele é um egocentrismo, cara, com patas. Que aquilo ali não pode ser humano. Sabe? Ele é uma criatura, é um bicho com patas e o Narciso ali narcisismo é uma expressão, né? Criada ali pra representar o olhar pra si somente, né? Mas, cara, ele é tão forte nisso que todos os comportamentos superam os limites morais. Por isso que a gente fala que ele é um psicopata. Pra ele não tem a moral dele. Porque é o universo que ele tem como referência. Ele foi criado como rato de laboratório. Ele precisou se tornar muito forte para ele superar os próprios medos. Né? E dentro desse contexto, ele é um cara que a perda da humanidade é tão grande que ele se torna um estuprador. Aí você consegue pensar, um super-herói estuprador, cara, é uma parada tão antagonista que você não tem um relato de uma coisa como essa. Um super-herói estuprador. Mas ele é o símbolo do super-herói, não age como um tal, é de acordo com a moral dele, e essa moral é estimulada pelos seus próprios vícios para superar o passado, e ele se torna um cara que, cria por conta da relação, né, do estupro que ele comete, que imagino que devam ter sido alguns, mas ali na série relata o da esposa do Butcher. Você percebe que é o Bruto, né? É o líder do The Boys, dos garotos lá. Ele é ali onde começa a criar essa relação contra o time do The Boys e o time dos Sete, né? Cria esse conflito, essa rivalidade ali. Porque o nosso amigo Butcher quer acabar com ele, Homelander. Né? Com Homelander. Aliás, todo mundo quer acabar. Eu quero acabar com ele. É um filho Quem da não mãe. quer, né? Porra, é um desgraçado maldito. Ele dá muita raiva. O ator é brilhante, né? Porque e foi uma revelação, Foi uma revelação, porque ele tinha feito umas porcarias, né, antes, cara. Nem era conhecido. E aí, quando você olha... Quer dizer, porcaria pelo menos é o meu gosto, mas enfim. A questão dele fazer essas as expressões faciais, né? A postura corporal, o quanto isso intensifica o sentimento que você tem por outra pessoa, né? É o parecer a partir do teu comportamento, mesmo que você não fale nada, né? A tua postura. E isso é extremamente importante. O corpo fala. Afinal de contas. Agora, pra gente caminhar aqui pro nosso encerramento, essa relação do estupro, eu acho que ela gera um filho, né? Ele tem um filho. E naquele momento que ele tem o filho com a Becca, que ele estuprou a Becca, e a Becca era a esposa do Butcher, a companheira do Butcher, do Bruto, e o Bruto por isso fica puto e quer acabar com o Homelander e tudo, né? Com todos os Sete, aliás, todos os super-heróis. Com a avó, né? Com a avó inteira. Você tem um outro plot começa a ser construído ali, que é Homelander querendo ser pai. Querendo ser o que ele não teve. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Teve uma reviravolta ali, né? Quando ele descobre que ele tem um filho. E justamente, né? Ele tentar resgatar aquilo que ele não teve. E poder ter isso com o filho, né? E ele perturba, né, a família, porque ele quer estar junto. E você vê que ele quer. Ele quer estar ali. Ele quer estar ali. Ele quer ser pai, mas ele não sabe se ele se irrita. Né? E aí, outra coisa, ele se irrita porque as coisas não saem do jeito que ele quer, porque tem que ser do jeito dele. Porque ele quer que o filho tenha poderes. O filho descubra os seus poderes. Se tem algum agilista... E o filho não quer. Se tem algum agilista ouvindo aqui a gente, meus amigos, ele é gestão 1.0. É isso, entendeu?
Comando, controle. O cara quer estar no centro da parada, entendeu? Ó, uma brincadeira à parte, a desconstrução ali no fim da segunda temporada, ainda cheguei com um insight que foi a seguinte questão. Ele é tão babaca, mas tão escroto, mas tão egocêntrico, que ele tá, de novo, pouco se ferrando pro todo, que ele se relaciona com a Tempesta. E a Tempesta é uma das mais escrotas também. Eu acho que mais que ele. Ela consegue escrotizar ele. Ela tem mais tempo de escrotidão. Ela tem um timeline maior, né? Porque vai lá da época, né, dos nazistas. Cara, da Segunda ela Guerra. Fascista, nazista, tudo. E ele tá com ela sabendo disso numa boa. Sabe? Tá de boa. Se relaciona, porque a parada dele é muito isso, né? Sexo, drogas e rock and roll, essa meio... Não tô falando que tem as drogas e tal, mas tem sexo pra caramba. O rock and roll não é a música aqui que a gente tá falando. Da atitude, né? Do comportamento. Atitude estereotipada, né? Arquetipada de excessos. E a série é isso, né? Ela é excesso em tudo. Aliás, eu acho que até podia ter menos excesso. Aí são dos gostos, né? Mas enfim. Bom, com toda essa leitura que nós fizemos aqui do Homelander, só nos resta dizer, naturalmente, e repetir. Eu vou falar agora o que eu escuto quando voo, ou voava, né? Na época que podia voar de avião, né? Mas voava pela Azul Linhas Aéreas. Tô fazendo propaganda, Azul, patrocina, tá vendo? Contrata a gente. A gente fala tantas marcas aqui, merece, né? Mas a questão é a seguinte, os comissários falam assim, você já sabe, mas não custa repetir. Homelander é um babaca, pronto. E assim nós fechamos e nos vemos no próximo episódio. Tchau!